Olá pessoal, tudo bom? Eu fiz um vídeo um tempo atrás no canal sobre fascismo, mas foi um vídeo mais histórico, mais mostrando alguns elementos do fascismo em si, né, da parte teórica do fascismo. E não foi um vídeo onde eu analisei algumas coisas do Brasil com o fascismo. Então, como está muito na moda, né? Tem um grupinho aí que adora chamar todo mundo de fascista, né? Em particular o grupinho de esquerda, né? Tudo que eles não gostam é fascista. Político que eles não gostam é fascista, a lei que eles não gostam é fascista, a determinação que eles não gostam é fascista, o livro que eles não gostam é fascista, o escritor que eles não gostam, tudo é fascista, tudo que eles não gostam é fascista. É o xingamento favorito da esquerda. Por quê? Porque fascismo, obviamente, é um termo pejorativo, é uma qualidade que ninguém gosta de ter. Então, assim, em vez de xingar a mãe da pessoa, você diz que é fascista. É só isso, mas assim, não que tenha alguma característica fascista da coisa. É simplesmente assim, uma maneira de colocar um rótulo na pessoa. Eu não gosto de você, então você é fascista. Por quê? Porque eu não gosto de você. Só por isso. Não porque você siga a doutrina fascista. Simplesmente porque eu não gosto de você, então você é fascista. Assim, coisa de criança de 5 anos de idade. Mas, desculpa. Quem tem a mentalidade de esquerda realmente tem uma mentalidade infantil de uma criança de 5 anos de idade, porque não cresceu. Porque todo mundo que cresceu já descobriu que essa merda não funciona. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou ter que dar algumas noções introdutórias sobre o fascismo, muita coisa do que eu já disse naquele vídeo anterior, porque tem que explicar para quem não sabe o que é fascismo, pelo menos o básico. E depois eu vou fazer essa associação dessas características de uma pessoa, de um regime fascista, para verificar se, por exemplo, o Bolsonaro se encaixa no termo fascista ou algum outro candidato. No caso, temos dois agora, né? Haddad ou Bolsonaro. Vamos ver quem se encaixa nesses termos, né? Quem tem características mais ou menos parecidas, né? Então, vamos começar. Bom, primeiro item do fascismo. O que define basicamente um regime fascista é uma intervenção indireta do Estado na economia. O que significa isso? Significa que, ao contrário do socialismo, que é o irmão do fascismo, no socialismo você tem o controle de toda a iniciativa, o controle de todos os meios de produção, você tem nas mãos da iniciativa privada, das mãos do governo, é tudo estatal. No caso do fascismo, a iniciativa privada continua existindo, os empresários continuam existindo, nada é estatizado, embora uma parte das coisas possam ser estatizadas, como eu vou dar exemplos depois. Mas não necessariamente você precisa estatizar a economia inteira. Você não precisa estatizar a economia inteira. O que você precisa é o seguinte: controlar o empresariado. Você vai ditar o que ele pode produzir, como ele pode produzir, quanto ele vai pagar de imposto, qual é o preço que ele pode vender, o que ele pode vender, o que ele não pode vender. Ou seja, você controla toda a economia de uma maneira indireta, sem estatizar as empresas. Esse é um componente muito forte do fascismo. Então vamos analisar aí esse tipo de essa característica do fascismo no Brasil de hoje. A gente vive isso no Brasil de hoje? De certa maneira vive. Assim, em primeiro lugar, existem vários graus de fascismo, tá bom? Tem desde o moderado até o mais extremado, obviamente. Então, de alguma maneira, basicamente todos os países do mundo têm um pouco de fascismo, porque qual é o país do mundo que você não tem a regulamentação do governo em cima da economia? Todos os países têm. Alguns países você tem menos intervenção do governo na economia, alguns países você tem mais intervenção na economia. Mas todos têm. Você não tem um país totalmente onde o laissez-faire, ou seja, o liberalismo como se fazia no passado, ou seja, a economia é ditada pelos empresários, o governo não regula nada, não bota pato em nada, não existe isso em país nenhum.
Existem os países mais evoluídos, mais avançados, que o governo interfere pouco na economia e aqueles que interferem mais na economia. O Brasil é basicamente um país onde o governo interfere totalmente na economia. O governo, através do BNDES, ele decide para quem ele vai emprestar dinheiro. Ele vai emprestar dinheiro para quem? Para os amigos dele. Você vê lá Lava Jato, emprestar para as construtoras amigas dele, para bancos, para Eike Batista, para os irmãos Batista, enfim. O governo empresta para fazer estádio do Corinthians, né? Para fazer estádio do Corinthians, porque o Corinthians é o time do Lula, então teve toda aquela negociata lá para liberar dinheiro para fazer o estádio do Corinthians. Eu tenho amigo corintiano que eu já discuti um monte de vezes. Não, mas a gente está pagando. Bom, não interessa se você está pagando. Você recebeu juros subsidiado. Me dá R$ 1 bilhão a juros de BNDES, eu quero também e eu pago. Não tem problema nenhum. Tá certo? Só que eu não sou amigo do rei, então eu não vou ganhar esse empréstimo. A questão não é você pagar. A questão é você receber indevidamente dinheiro, empréstimo através de juros subsidiados, porque quem está pagando essa diferença de juros subsidiados é a população. Sai do dinheiro do contribuinte isso. Porque o governo pega no mercado a juros mais altos e empresta a juros mais baixos. Então essa diferença de juros, quem está pagando é o contribuinte. Então não é uma questão de, nós vamos pagar. Bom, pagar todo mundo vai pagar, ok? Agora, a população normal, eu, você, quem tem uma empresa, ou pessoa física, o diabo que for, se precisa de dinheiro, vai no banco e tem que pagar a taxa do banco. Agora, os amigos do rei pegam o BNDES. Agora, se você pegar dinheiro do BNDES, você precisa ter indicação política, né? Você precisa ser amigo do presidente, dos partidos e tal. Então, isso faz parte da intervenção indireta do Estado na economia. Ele está regulando a economia, ele está escolhendo os empresários para quem ele vai emprestar dinheiro e para quem ele não vai emprestar dinheiro. Então, assim, os empresários que ele vai emprestar dinheiro a juros subsidiados, evidentemente que vão prosperar, porque eles estão pegando dinheiro a juros baixos. O empresário que não tem essa facilidade vai ter que pegar juros bancários, vai ter que pagar mais dinheiro, empréstimo bancário, vai ter que pagar mais juros e vai se fuder. Não vai crescer tanto quanto os outros, ou talvez não cresça nada, talvez fique mais endividado ainda. Então isso já existe no Brasil. Muito, não só através disso. Você, por exemplo, liberou o problema das telecomunicações. Agora, antes era um monopólio do Estado. Agora você tem lá TIM, Nextel, Vivo, Oi, enfim, você tem lá 5, 6 empresas de telefonia no Brasil. Ok, então agora o sistema é privado, certo? Certo, mais ou menos, porque você tem a Anatel que regula a porra toda. Então você tem uma empresa que quer entrar nessa disputa, é uma empresa multinacional de fora, ou tem uma empresa brasileira que quer entrar nesse mercado. Pode? Não, não pode, depende da aprovação da Anatel. Então, assim, ou seja, o governo que vai dizer se pode entrar uma empresa, se não pode entrar uma empresa, se nós precisamos fazer um aumento de preço. Então é a Anatel que libera quando vai ter aumento de preço, quando vai. Então você deixou a iniciativa privada tomar conta do mercado de telecomunicações, você regula tudo. Você regula quando pode ter preço, você regula a tarifa, você regula a empresa que pode entrar, você regula a empresa que pode sair, você regula a empresa que pode fundir com a outra. Quer dizer, o governo regula tudo. Então, de certa maneira, a gente já vive num estado de fascismo nesse sentido da intervenção do Estado na economia. Então, todos os países vivem. Agora, o Brasil é um dos países que tem maior intervenção do Estado na economia. E o pessoal de esquerda ainda diz que nós vivemos num estado de liberalismo. Bom, liberalismo econômico é exatamente o oposto da intervenção do Estado na economia. Então, quando se diz o fascismo é de direita, bom, se você entende a direita como liberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia, e você tem um Estado que intervém diretamente na economia em tudo, como é que você pode dizer que é um sistema de direita? Evidente que não é. Qual é o outro sistema que interfere direto na economia? É o socialismo, é o comunismo, que aí não é só interferência direta, ele estatiza a porra toda. Então, é isso. Segunda característica. Então, vamos relacionar isso ao Bolsonaro. Isso tem relação com o Bolsonaro? Talvez. No passado, ele foi bem incisivo em manter algumas empresas públicas, em manter algumas regulamentações. E em algumas declarações, ele realmente acha que o Estado tem que interferir, por exemplo, negócio de recursos naturais. Ele acha que o Estado tem que interferir, você não pode ter empresas de fora
controlando recursos naturais, você não pode ter empresa de fora comprando muita terra, etc. Então, de certa maneira, ele tem um viés de intervenção estatal na economia em alguns pontos. Tem. Agora, mais intervenção direta na economia do que PT, do que Ciro, do que qualquer outro partido de esquerda que controlar a porra toda? É evidente que não. Então você não pode dizer que ele é fascista porque ele está porque ele tá defendendo isso, porque os partidos de esquerda defendem uma intervenção do Estado muito maior na economia. Então, em certos graus de fascismo, dessa característica do fascismo, todos eles têm uma característica fascista, porque todos eles querem intervenção na economia em alguma maneira. Só que o Bolsonaro é o que quer menos. Talvez o único que queira menos que o Bolsonaro seja o Amoedo, no caso da economia. Mas o Amoedo não passou para o segundo turno. Então vamos para o segundo item. Ultranacionalismo. O fascismo baseia-se no ultranacionalismo. Ele não é um sistema global. Ele não quer inserir no o país, aquela economia do país, no mundo inteiro. Ele quer valorizar a sua nação, a sua pátria. Nesse sentido, você consegue encontrar características do Bolsonaro de ultranacionalismo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tal. Brasil, isso, aquilo, bandeira do Brasil. Ou seja, patriotismo, isso tem o tempo todo. Agora, você não tem no Bolsonaro, no programa do Bolsonaro, nas falas do Bolsonaro, nenhum tipo de indicação. Aliás, você tem uma indicação contrária. Ele não quer fechar o Brasil. O que ele vive dizendo é o seguinte: você tem que valorizar o brasileiro, você tem que valorizar o Brasil, valorizar a pátria, ter orgulho da pátria, aquela coisa de militar que eles têm mesmo. Mas ao mesmo tempo você tem que fazer negócios, comércio com o mundo inteiro. Então, se você tem que fazer negócios, comércio com o mundo inteiro, você tem que abrir a sua economia, abrir o país para o mundo. Isso não é um ultranacionalismo. Isso é só um nacionalismo, que é uma coisa absolutamente saudável. O ultranacionalismo é que é a degeneração da coisa. O nacionalismo não. Então você não tem essa característica no discurso do Bolsonaro. Você não tem, na verdade, essa característica em nenhum discurso de nenhum. O Haddad também não tem essa característica do ultranacionalismo. Então, essa é uma característica que não se aplica a nenhum dos dois, se a gente for ver. Terceiro item: culto à personalidade. Esse é um item interessante do fascismo, porque você remete diretamente a Mussolini na Itália, né? O culto ao Duce. E ele era não era um imperador, ele era um presidente, um ditador, mas tinha áreas de imperador. Por quê? Porque assim como outros ditadores, Hitler, Stalin, Fidel, etc e tal, sempre fazem assim, a pessoa dele é o salvador da pátria, assim, tem que ser ele, assim, não é um sistema que vai resolver o problema do país, é a pessoa, é aquela pessoa, é a pessoa ungida, é o Messias, é o cara escolhido, tem que ser ele, é o caudilho, é o salvador da pátria, em última análise é o salvador da pátria. Isso tem, isso a gente tem no Brasil, isso a gente tem no Brasil. O maior exemplo de culto à personalidade que a gente tem no Brasil é o Lula. Santificado, pontificado. Ele mesmo se compara a Jesus. Não, eu sou, porque Jesus. Ninguém apanhou mais do que eu, Jesus, assim, isso aqui, não. Que eu peço para as pessoas, fala de Deus e tal. Ele se compara à divindade. Ele se coloca num patamar de divindade. Eu vou salvar, eu vou resolver, eu sou a solução de tudo, eu sou isso, eu. E ele criou esse culto à personalidade nos 8 anos que ele ficou no poder, e depois durante um tempo do governo Dilma, que é assim, a figura dele é praticamente intocada, ele chegou a ter 80% de popularidade. As pessoas no Nordeste chegavam assim, quando ele passava, baixava assim, põe a mão na minha cabeça para eu receber uma graça, assim, o cara virou um semideus. Então no Brasil a gente teve isso. O PT de certa maneira ainda está tentando fazer isso. É que agora o Lula foi por causa do caralho, né?
depois da primeira condenação, e tem muitos outros processos para vir, hoje em dia as pessoas, qualquer pessoa normal já descobriu que ele é um bandido, tá certo? Então, hoje em dia, evidentemente, que ele não tem mais 80% de aprovação, ele tem lá seus 20 e poucos por cento de aprovação, que são aqueles que estão com a mente é, poluída lá, que estão com a mente embotada ainda. Mas evidentemente que ele não tem mais a influência que ele tinha na sociedade brasileira. Mas o PT não desiste. Vocês viram na campanha eleitoral, o Lula é inelegível e até o último minuto não, é Lula é presidente, Lula é presidente. Em qualquer país do mundo, você vai dizer, olha, o candidato a presidente, ele está condenado em segundo grau e está preso. Esse cara não pode ser candidato a presidente. Se ele ganhar uma eleição a presidente, então onde que ele governa? Da cadeia ou de Brasília? Então, obviamente que é uma insanidade, né? Eu estou segurando um pregador porque eu tenho essas manias. É uma insanidade isso, evidentemente que é uma insanidade. Nenhum país, assim, ninguém que se leva a sério vai acreditar num negócio desse. Mas eles tentaram até o último minuto. Até o último, até o Supremo Tribunal Eleitoral dizer, olha, não vai ser, não pode, é ficha suja, tá preso, caralho, não pode. Deu para entender ou vocês são burros demais para entender? Ah, bom, então tá bom. Então já que não pode, então vai o Haddad, vai, não tem outro jeito, vai o Haddad. E durante todo o primeiro turno colocaram lá Haddad e Lula, Haddad e Lula, Haddad, e Lula, Haddad é Lula, Haddad é Lula, Haddad é Lula. Ou seja, quem é o Haddad? Haddad é a camisinha. Na verdade, o pinto que vai entrar no rabo de todo mundo é do Lula. O Haddad faz o papel da camisinha. É só a aparência externa ali. É só a casquinha externa. É isso. Então, o culto à personalidade, realmente quem faz é o Lula. Aí você vai me dizer, mas o Bolsonaro ele passa pelo país também, as pessoas chamam, ele é o Messias, é o mito, é isso, é o caralho, é quatro, é o mito, é o mito, é o mito, é o mito. É, pois é. Mas foi ele que incentivou isso? Alguma vez ele disse em declaração: não, eu sou a salvação do país, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o escolhido. Alguma vez ele disse isso? Não. Muitos seguidores do Bolsonaro, estou falando novamente, muitos seguidores do Bolsonaro, não sei se é maioria, não sei se é minoria, não fiz a conta, não tem como fazer. Muitos seguidores do Bolsonaro têm em mente isso. Tem em mente, tem na cabeça deles que o Bolsonaro é a única salvação do país. Muitos têm isso na cabeça. Agora, isso não foi incutido na cabeça dessas pessoas por ele. As pessoas assumiram isso por quê? Porque você está vivendo num país desgraçado, cheio de político ladrão, de político safado. Você vai ver lá PT, PMDB, PSDB, PP, o caralho a quadra, é tudo bandido. Milhões de parlamentares indiciados, presos, o caralho a quatro. Ou seja, você vê que está tudo fudido, tudo podre, tudo cagado. Então você tem um cara que está nessa política, mas não se corrompeu até hoje e nunca teve poder, na verdade. Então agora você tem um cara de fora desse sistema que tem a chance de ganhar e tem a chance de mudar e limpar o país desse sistema. Então, diante do quadro que a gente tem, muita gente realmente enxerga o Bolsonaro como o Messias, a vinda do Messias, o cara que vai libertar a nação do mal e o cacete a quatro. Essa imagem existe, tanto é que você vê em redes sociais, assim, se você pega um jornalista, de repente faz uma pergunta mais ou menos o jornalista, na verdade, ele não foi feito para inventar notícias nem para criar fake news, mas ele foi feito para questionar as pessoas. Não foi feito para passar a mão na cabeça, foi feito para questionar as pessoas. Às vezes você tem um jornalista que nem é de esquerda, não tem nada a ver com o negócio, faz uma pergunta mais incisiva com o Bolsonaro, pronto. Vários dos seguidores já vão na página do cara xingar o cara, ofender o caralho. Ou seja, porque assim, endeusam as pessoas. E quando você começa a endeusar uma pessoa, você começa a entrar no caminho perigoso do fanatismo. Ou seja, aquele cara é Deus, então se alguém falou alguma coisa daquele cara, ainda que seja certo ou errado, não importa. Eu vou atacar aquela pessoa porque esse cara é meu Deus e ele não pode ser criticado, não pode ser questionado nem nada do tipo. Aí você cria esse caminho perigoso do fanatismo, que nunca dá bom resultado. Então, o culto à personalidade, se existe uma parte de culto à personalidade em relação ao Jair Bolsonaro, não foi por iniciativa dele, e sim por desgraça do país pelo fato de que muitas pessoas, por verem essa desgraça da política, verem essa falta de esperança,
na política, e enxergarem nele como enxergarem na pessoa dele como salvador da pátria. Então, as pessoas podem agir em relação a ele como um culto à personalidade, cultuando a personalidade dele. Mas não é ele que está incutindo isso nas pessoas, são as pessoas que estão aderindo a isso. Algumas pessoas, é o que eu disse, uma parte do eleitorado dele é assim. Não sei se é maioria, se é minoria, não tem como saber. Uma parte é assim, inclusive esse tipo de. Essa parte é uma parte que inclusive gera problemas, porque cria ataques, ataca pessoas que não devem, rede social e coisas do tipo. Então, é um tipo de eleitor radical, mas não é incentivado por ele. Então, você não tem um culto à personalidade, em resumo, você não tem um culto à personalidade partindo dele. Você tem um culto à personalidade que alguns dos seus eleitores, a maioria ou minoria, não importa, colocam em cima dele. Então você não tem aqui a característica do fascismo que você tem no caso do Lula. Porque o Lula ele estimula isso e o PT estimula isso, estimula até hoje isso. O Haddad vai lá, ele não vai cagar sem ir sem ir na prisão perguntar pro Lula se ele pode cagar. Ele não faz nada sem perguntar pro Lula. Então continua tudo igual. Quarto item: coletivismo. O que é o coletivismo? Coletivismo nada mais é do que o todo acima do indivíduo. Ou seja, todas as como é que eu vou colocar aqui? O coletivo é mais importante que o individual. Ou seja, o direito coletivo está acima do direito individual. É mais importante, por exemplo, no caso do fascismo, é mais importante o coletivo, ou seja, o país como um todo, do que o indivíduo. Então, se for mais interessante como eu disse dos empresários, por exemplo, para aquele país, o mais interessante é produzir determinado produto. Então, se você é empresário, você não vai produzir aquilo que você quer, você vai produzir aquilo que o Estado determina. Por quê? Porque o Estado acha que produzir aquele determinado produto é melhor para a coletividade, é melhor para o Estado. Então você, como empresário individual, você não tem iniciativa de você escolher o que você quer produzir. Você vai escolher aquilo que a coletividade quer. E aquilo que a coletividade quer, na verdade, não é aquilo que a coletividade quer. É aquilo que o ditador fascista, que se diz representante da coletividade, diz que é o que a sociedade quer. É a mesma coisa que acontece no comunismo, no fascismo, no comunismo e no socialismo. Quem é que diz, quando o ditador diz, olha, é pro bem geral do povo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Bom, e quem é que e você consultou o povo? Não, você fala em nome do povo, mas você não foi, você não consultou o povo. Então é a mesma coisa. Então, qual é o problema disso? Qual é o problema que isso causa? Bom, isso é um contraste direto com a direita e com o liberalismo econômico. Qual é o preceito básico do liberalismo econômico? O preceito básico do liberalismo econômico é a liberdade individual de cada um. Eu tenho liberdade de empreender, de montar uma empresa, do que eu quiser, montar uma empresa, uma fábrica, um comércio, uma venda, aquilo que eu quiser. Ou tenho o direito de trabalhar para uma pessoa, se eu quiser. Ou de ser um professor, ou de fazer o que eu quiser, ou de ser um youtuber. É o meu direito. Eu faço aquilo que eu achar melhor, desde que eu não agrida ninguém, desde que eu não vá para nenhum meio ilícito, eu escolho aquilo que eu quero para mim. Não é o Estado que vai dizer no que eu vou ter que trabalhar, o que eu vou ter que produzir. Então, esse é o liberalismo, que é totalmente oposto ao coletivismo. O coletivismo é um mecanismo próprio de ditaduras, de regimes de esquerda, fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, que é onde o Estado determina, ou através das estatais, ou cooptando os empresários para fazerem aquilo que eles desejam que façam. Então, o coletivismo também não passa nem perto do Jair Bolsonaro. Então, é uma característica que, evidentemente, que você só pode. O coletivismo você só pode colar em quem? No PT, no PSOL, no PSDU, no PCdoB, nessas porra todas, no PSB. Porque são eles, exatamente eles, que colocam o coletivo acima do individual. E sendo que quem define qual é o desejo coletivo? Eles mesmos. Eles mesmos definem qual é o desejo coletivo, não o povo.
E finalmente o quinto item, milícias. Todo regime fascista tem uma milícia própria que é para defender os interesses dos seus líderes. Bolsonaro tem alguma milícia? Tem alguma tem alguma ONG, tem alguma instituição, tem alguma a milícia que acompanhe ele ou que ataque pessoas em nome dele, ou que pare estradas, ou que alguma coisa do tipo? Não. Quem que tem milícias no Brasil? Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Quais são os movimentos que, se você contrariar seus líderes, param estradas, invadem terras, invadem casas, invadem prédios, queimam pneus, promovem quebra-quebra na cidade? Quais são os movimentos que fazem isso? MST, MTST e movimentos menores dessa mesma vertente. A quem eles são ligados? Ao PT, ao PSOL, a toda a esquerda. Então quem tem milícias no Brasil é a esquerda. Eu vou repetir o que eu disse no vídeo que eu fiz sobre o fascismo da primeira vez que eu falei. O Boulos, esse cidadão aí que quis ser presidente da República, teve 0% de voto, disse antes do impeachment da Dilma, lá no Palácio do Planalto, que não, a gente não vai aceitar o impeachment da Dilma. Mesmo que seja legal, mesmo que seja feito da lei, não, a gente não vai aceitar. A gente vai entrincheirar aqui e vão pegar em armas. O que é isso? Isso é milícia. Isso é milícia. A Venezuela tem. O Maduro tem várias milícias. Se o povo protesta contra aquela merda daquele regime que ele fudeu com o país inteiro, vão lá, milícias, e vão lá bater nas pessoas, matar, agredir. Já morreram mais de 2.000 pessoas ali. Isso é milícia. Você não tem isso no Bolsonaro. Agora um detalhe, quando eu falei no começo que a característica econômica do fascismo é a intervenção indireta na economia, com alguns pingos de estatismo, por que eu falei isso? Porque a gente teve um fascismo mais acentuado no Brasil. Hoje a gente vive, se você for pegar a característica da intervenção indireta no Estado, é o que eu já disse. Todos os países têm esse componente fascista, em maior ou menor grau. Agora, nós tivemos esse componente em maior grau quando? Na época da ditadura Vargas. Na ditadura Vargas a gente tinha o ultranacionalismo, petróleo é nosso, tudo é nosso, tudo, caralho é quase. Custo a personalidade. Getúlio Vargas era um cara que assim, você tinha foto dele em todo lugar. Ele era o Salvador, ele era o Messias, ele era assim, mesma coisa que o Lula. Tanto é que a esquerda idolatra Getúlio Vargas, porque é a mesma personalidade. Você tinha o coletivismo, você tinha o direito coletivo sobre o direito individual. Você tinha algumas milícias também, porque até comunistas que eram mais dissociados dessa vertente do fascismo eram perseguidos. Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro, foi um dos caras que foi perseguido e preso pelo Getúlio Vargas, porque existe rivalidade entre, apesar do fascismo ser de esquerda, o socialismo e o comunismo, existe rivalidade entre eles. Assim, as pessoas têm às vezes umas justificativas muito idiotas quando as pessoas dizem: ah, mas o fascismo era contra o comunismo, como é que ele pode ser de esquerda? Bom, dentro do próprio comunismo você tem divergências. A Revolução Russa foi feita basicamente por Lenin e Trotsky. Trotsky caiu em desgraça, o Stalin mandou perseguir Trotsky e matou o cara no México, com um cara com um cara que foi um infiltrado lá, um agente da KGB que deu com a picareta na cabeça do Trotsky. O Trotsky era mais comunista do que Lenin e Stalin. Só que eles não se acertaram, eles a disputa pelo poder. Então um comunista mata outro comunista. Não é porque um comunista mata outro comunista que um deixou de ser. Então assim, né? Vamos usar mais do que dois neurônios. Então, durante o Estado Novo, na época da ditadura de Vargas, foi quando a gente teve a estatização do petróleo. Vou contar uma historinha que é muito interessante para ilustrar isso. O, final da década de 20, começo da década de 30, houve um empresário brasileiro chamado Guinle, família Guinle, família tradicional Guinle do Rio de Janeiro.
cujo, acho que hoje em dia, quem que você conhece com o nome Gimli? Bom, tinha o Jorginho Gimli, que foi conhecido como o maior playboy brasileiro, vivia com as estrelas de Hollywood, o caralho a quatro. E tem não sei se é filha ou neta dele, que é a Guilhermina Gimli, que chegou a ser casada com o Fábio Júnior, é uma atriz aí, que tá sempre no showbiz aí. É descendente dessa família Gimli. Mas esse cara que eu tô falando, Gimli, ele é pai, avô do Jorginho Gimli. Eles foram e ainda são uma tradicional família de empresários do Rio de Janeiro, muito fortes no começo do século XX. Eles tinham negócios no Brasil inteiro, eles tinham o domínio do Porto de Santos, o Gimli ele investia para descobrir petróleo. Então ele patrocinou várias perfurações no bairro de Lobato, em Salvador, no final da década de 30 ali, entre 20 e 30, para tentar descobrir petróleo, né? Para tentar achar petróleo e tudo mais. E claro, gastou uma fortuna, a maior parte dos poços que ele perfurou não achou nada. E quando finalmente ele achou petróleo, ou seja, ele gastou tudo com o dinheiro dele, né? Tudo com o patrocínio dele, junto com um especialista e um consórcio de outras pessoas. Quando ele achou petróleo, bom, achamos o petróleo. Aí vem lá o químico-chefe dele, vamos dizer assim, olha, nós conseguimos finalmente achar petróleo num poço tal, começou a jorrar. E aí ele fica super feliz. Porra, finalmente, agora eu vou ter o retorno do meu investimento, né? Achei petróleo. Aí vem o seu Getúlio Vargas, fascista de carteirinha, que o Estado Novo a gente sabe que foi um sistema fascista, simplesmente mandou uma carta para ele: olha, meu amigo, muito obrigado por você ter encontrado o petróleo, só que é o seguinte, o petróleo é do povo, o petróleo não é seu, o petróleo é do povo, são os recursos naturais são do povo, não são seus. Então você gastou lá, sei lá quantos milhões, bilhões para agora, então um pau na sua bunda, vou estatizar a porra toda e o petróleo agora é estatal. O refino, a extração, o refino é tudo monopólio estatal. Então você sente e chora. E olha que o Gimli era um empresário parceiro do Getúlio Vargas. Ele foi presidente de várias comissões de indústria do Getúlio Vargas e tudo mais. Mas mesmo assim não tem acordo. Fascismo é fascismo. É do povo. Assim, o empresário gasta toda a grana para descobrir a porra toda. A hora que descobriu, vai lá o Estado e toma do cara. Não, isso aqui agora é do povo. Cara, do povo é um caralho, né? Porque você nunca recebeu nada da Petrobras, nem um centavo da Petrobras. É do povo não, é do governo. Só que ele não vai dizer que é do governo. Então, como ele é populista, ele não vai dizer o petróleo é do governo. Então ele vai dizer o petróleo é do povo. Porque aí a população vai falar: o petróleo é nosso. Opa, não é do governo, é nosso. É um jogo de palavras. Exatamente quando, quando a Dilma diz: olha, o Estado Democrático. Qual é o Estado Democrático? Quando ela estava sendo caçada. Olha, estão violando o Estado Democrático. Qual é o Estado Democrático? O Estado Democrático quer dizer o seguinte: ela está sendo retirada do poder. Como ela está sendo retirada do poder, não é democrático. Assim, agora, quando o Collor foi retirado do poder, aí é democrático. Ou seja, eles usam a palavra democrático, povo, essas coisas quando interessam a eles, né? Então é isso. E se for continuar essa história do Getúlio Vargas, que é muito interessante, se você for ver mais pra frente, depois tem o próprio Guindy vai ser o presidente da comissão que vai controlar a, a, vai ter o controle da pasta que vai controlar os minérios, todo o solo brasileiro, a parte dos minérios. Então nessa época vai ser constituída uma empresa que depois Companhia Brasileira de Mineração, que depois vai virar Vale do Rio Doce, que vai explorar as minas de Itabira, que são as minas mais ricas de minério de ferro e tudo mais. Então, esse cara, quem está montando essa exploração, quem tem a concessão dessa exploração, é um americano que mora no Brasil, Farquhar era o nome dele. E ele tinha uma rixa com o Gimli por vários negócios que um interferiu no negócio do outro. E aí ele cria o Vargas não queria deixar que esse cara explorasse o minério porque ele queria, evidentemente, como ele é ultranacionalista, o Vargas,
Tem que ser uma empresa brasileira para explorar o minério de ferro. Então esse americano cria uma empresa brasileira, sem que saibam que ele é acionista dessa empresa, mas a empresa tem capital todo brasileiro, ainda que ele seja o maior acionista, e começa a extrair esse minério de ferro. E aí você precisa de uma siderúrgica, você precisa de uma indústria siderúrgica para trabalhar esse minério de ferro. A gente não tinha ainda no Brasil. Aí começam os projetos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e tal. E o Guinle é o capitão, o Guinle é o chefe desse gabinete aí que está analisando isso. E aí de novo eles fazem uma outra falcatrua com o cara, para tirar o cara do monopólio da coisa e para transformar, para estatizar. Ou seja, o cara tinha concessão, mas a concessão não vale mais. Conseguiram caçar. Primeiro, o empresário cava toda a porra toda, achou minério de ferro. Porra, beleza, achou. Beleza, agora a gente vai lá ao Estado e vamos tomar tudo pra gente. Agora é estatal. Todo recurso do Estado, do solo brasileiro, recurso mineral do solo brasileiro agora é estatal. Então a empresa passa a ser estatal. Aí surge a Vale do Rio Doce. Enfim, a Companhia Siderúrgica Nacional também começou com uma empresa estatal, com empréstimo de fora e tal. Enfim, o Brasil está cheio de casos desse aí. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque Getúlio Vargas foi um exemplo de fascismo no Brasil. E ele é cultuado por quem? Ele é cultuado pela esquerda, nunca pela direita. Você vê vários petistas, inclusive o Lula, tem uma admiração enorme por Getúlio Vargas. Você não vê Bolsonaro ter nenhuma admiração por Getúlio Vargas. Você não vê ninguém de direita ou do liberalismo ter qualquer apreço por Getúlio Vargas. Mais um detalhe, Getúlio Vargas, que criou a CLT. A CLT, que é como a gente conhece, a Consolidação das Leis do Trabalho, aquele direito trabalhista, que é uma bosta que não presta para nada, foi criado baseado na Carta del Lavoro. Carta del Lavoro, ou seja, a Carta do Trabalho, que é que era a CLT da Itália, criada por Mussolini. Então, enfim, a gente tem muitas coisas para falar sobre o fascismo, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande. A ideia era mostrar se realmente isso que dizem do Bolsonaro ser fascista ou não, se procede ou não procede. Então eu analisei cada ponto, cada característica do fascismo e tentei associar ou não de acordo com aquilo que julgo ser procedente com as ações e com o que ele diz. Tá certo? Mais uma dúvida muito interessante. As pessoas, às vezes, quando falam em fascismo, eles acham que aquele fascismo vem de face, né? E na verdade não vem de face. Não sei se vocês já repararam, principalmente algumas pessoas mais antigas, elas não falam fascismo, elas falam fascismo. Vocês já ouviram gente falar fascismo? Principalmente um pessoal mais antigo. Por quê? Porque a origem do fascismo exatamente vem de facho. Facho, o que seria? Eu não quero incumpridar muito, mas enfim. Na época da Roma Antiga, você tinha gravetos. Então, o símbolo de cada soldado romano era como se fosse um graveto. Então, se você quebrava. Um graveto é fácil de você quebrar. Ele é fininho, não é isso? Ele é fininho, você vai e quebra. É muito fácil. Então, qual era a ideia? Era você juntar vários gravetos. Aí você forma um facho, quer dizer, vários gravetos unidos. E aí você forma basicamente um tronco, né? Não, assim, imagina na cabeça. Se você colocar um graveto em cima do outro, do lado do outro e enrolar, você vai ter uma espécie de tronco, uma tora. Aquilo ali você não consegue quebrar. Por quê? Porque é uma união de várias ripinhas, de vários gravetinhos. Então a ideia de fascismo é exatamente essa, que é o que remete ao coletivismo. Ou seja, uma pessoa só não dá nada. Então, se você juntar todas as pessoas, você tem o coletivismo. Então, daí vem o fascismo. O fascismo vem do coletivismo, que é eminentemente contrária ao liberalismo econômico, que é a doutrina básica de qualquer regime que se diga de direita. É por isso que fascismo nunca pode ser colocado como um regime de direita, porque ele não tem nenhuma característica que possa ser associado a qualquer preceito econômico ou qualquer preceito filosófico da direita. Tá certo? Então é isso. Então antes de você dizer, assim, se você não gosta do Bolsonaro, fala que ele é filho da puta, fala que ele é populista,
fala que ele é, sei lá, feio, fala que ele é, sei lá, qualquer merda que você quiser, fala que ele tem, sei lá, cabelo feio, que ele manca da perna, que ele é baixinho, que fala de porra que você quiser. Agora, quando você diz que ele é fascista, você não tem nenhuma base para dizer esse tipo de coisa. É assim, o xingamento é o xingamento, é a paixão, é a paixão de cada pessoa. Então eu vou xingar o cara de filha da puta, mesmo que a mãe dele não seja puta, eu tô xingando porque eu não gosto do cara. Ok. Agora, quando você diz que um cara é fascista, você está associando a ele um conceito ideológico que ele não tem. É a mesma coisa você chamar um cara de comunista e o cara não ser comunista. Você chamar um cara de capitalista e ele não ser capitalista. Enfim, você está chamando a pessoa de uma coisa que ela não é. E o fascismo é um termo técnico, ele não é um xingamento, não é a mesma coisa que você dizer filho da puta, ou viado, ou corno, ou bobo, ou besta, ou qualquer coisa do tipo. Isso é um xingamento do dia a dia. Fascismo não. Fascista não. Fascista é uma característica de quem defende um sistema fascista. Quem é o fascista? Fascista é o cara que defende o fascismo. E não é o caso dele. Então escolhe um outro adjetivo que você não goste para dar a ele, porque senão você está fazendo papel de besta. Você está chamando uma pessoa de uma coisa que ela não é. Então, na verdade, quem está mostrando a total e completa ignorância é você. Está mostrando para o mundo que você não sabe o que é fascismo. Você ouviu lá uma cantora, um ator, uma bosta dessa qualquer da Globo dizer que o cara é fascista, então você está repetindo. Bom, para repetir, você não precisa ser humano, você pode ser um macaco. O macaco também, se você ensinar o macaco a bater palma, ele bate palma. Se você ensinar o macaco a pedalar monociclo, ele pedala monociclo. Assim, qualquer bicho, não precisa ser um ser humano, qualquer bicho aprende. Se você ensinar ele a fazer repetição, o cachorro, você ensina o cachorro a rolar, ele rola também. É isso, você está sendo isso. As pessoas estão dizendo uma bobagem qualquer e você está repetindo tal qual um animal sem cérebro, que simplesmente repete o que o outro disse. É isso que você quer ser? Um animal irracional que repete bobagens que as pessoas dizem sem ter o menor fundamento? É isso que você está sendo. Então, estude. Antes de falar bobagem, estude. Se você não gosta do cara, você, assim, use adjetivos que tenham razão de ser. Não gosta do cara, o cara é arrogante. Não gosta do cara, o cara fala demais. Não gosta do cara, o cara é, sei lá, ele é muito raivoso quando fala. Bom, tudo bem. Isso aí você pode dizer. Agora, você não pode dizer que é fascista um cara que não tem características fascistas. Isso é óbvio, tá certo? Ficamos por aqui. Então, uma saudação, até a próxima e vote consciente. Lembrando sempre que urna não é privada. Então, adiós.